Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Continuar o nosso estudo bíblico a partir do versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Versículo 6. Tinha um copo aqui já. Valeu. Ora por nós aí, Tarley. Já chega orando, Tarley. Pai, obrigado, Senhor. Essa oportunidade que você está dando a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus. A palavra pregada hoje invade o nosso coração. Nosso coração como terra fértil, Senhor. Receba a boa semente e gere frutos, Pai. Vamos receber a igreja, frutos do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso trabalho. Em nome de Jesus, precisamos desesperadamente, Senhor, do Espírito Santo. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Na quarta-feira passada, nós falamos do versículo 1 até o versículo 5. E vimos que o apóstolo Paulo estava relatando, estava contando para a igreja que ele fundou, que ele não foi lá, quando ele foi lá em Atos 18, segunda viagem missionária, quando ele foi fundar aquela igreja, ele não foi fundar aquela igreja com a sabedoria humana, com a eloquência humana. O apóstolo Paulo não se apegou aos filósofos gregos e muito menos às filosofias gregas para pregar o evangelho. Muito pelo contrário, ele só quis ir lá em Corinto, capital da Acaia, para fazer uma coisa somente: pregar o Cristo e o Cristo crucificado. Está aí no versículo 2. E aí no versículo 3 ele mostra para nós como ele foi. Ele foi em fraqueza, ou seja, em muitas dificuldades, em muita luta no ministério, ele passou muita coisa no ministério. Antes de chegar lá, temor e grande temor acompanharam o apóstolo Paulo no seu ministério, na sua viagem, nos seus trabalhos. Tudo isso ele conta para nós do versículo 1 até o versículo 3. Do 4 ao 5, ele vai mostrar para nós que a linguagem dele não era persuasiva, humanamente falando. Ele não iria com uma sabedoria humana, para que a fé daqueles irmãos não se apoiasse em sabedoria humana, mas para que a fé daqueles irmãos se apoiasse no poder de Deus. Só que a partir do versículo 6, nós iremos ver que existe um tipo de sabedoria que sim, o apóstolo Paulo usou. Ele não usou a sabedoria de homens, mas ele usou uma outra sabedoria que nós encontramos aqui no versículo 6 do capítulo 2. E é aqui então que nós começamos o nosso estudo de hoje. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, porém, apesar de, já que ele está condenando a sabedoria humana na pregação do evangelho, já que ele está condenando a sabedoria humana, a filosofia humana, a filosofia grega na pregação do evangelho, e está exaltando o poder de Deus, já que ele está fazendo isso, e por causa disso, ele continua falando: expomos sabedoria entre os experimentados. E aí parece que é uma contradição. Ele está batendo do 1 ao 5 na sabedoria. Só que no versículo 6 ele diz: não, mas nós temos um tipo de sabedoria. Estamos expondo sabedoria. Não é a sabedoria humana, mas nós estamos expondo uma sabedoria. Aqui no versículo 6, ele não vai falar sobre sabedoria humana. No versículo 6, ele fala sobre outro tipo de sabedoria. Entretanto, expomos sabedoria. Tem sabedoria, um conhecimento na prática, uma autoridade vinda do céu, um poder na explicação, tudo isso é sabedoria. Um poder na aplicação da palavra. A prática daquilo que se ensina, tudo isso é sabedoria. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época,
que se reduzem a nada. Irmãos, tem uma expressão, tem uma máxima que é assim: quando você estuda pouca ciência, você se afasta de Deus. Quando você estuda muita ciência, você se aproxima de Deus. E parece contraditório do que eu estou falando, mas não é não. Deixa eu explicar. Se você estudar a ciência de forma rasa e não sincera, você vai se afastar de Deus. Porque no superficial, você começa a achar algumas respostas para aquilo que os cristãos pregam. Não é um criacionismo. Nós temos a possibilidade da teoria da evolução e etc, e etc. Só que quando você se aproxima mais e mais e mais e mais do que de fato é o conhecimento em todas as áreas e esferas da sociedade, você começa a perceber que isso não pode ter vindo do nada. Esse mundo não pode ser obra do acaso. O planeta Terra está no lugar perfeito onde ele está. 1 centímetro a mais perto do Sol seríamos queimados, 1 centímetro a menos seríamos congelados. Tudo que envolve a vida humana nesse planeta não pode ser do nada. Não pode ser do nada. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que tem um tipo de sabedoria que ela é real e uma sabedoria que é falsa. A sabedoria que não é tão importante para nós é a sabedoria humana, porque ela é incompleta, ela não chega ao ápice, ela não chega à totalidade. A sabedoria humana, ela não tem respostas que nós temos quando estudamos a sabedoria de Deus, quando buscamos respostas em Deus. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus fez tudo perfeito. E no coração do homem ele colocou um senso da eternidade. Sabe aquela expressão assim, existe um vazio no seu coração que só Deus pode preencher? Já falaram isso e já ouviram isso? Essa é uma realidade bíblica. Existe uma vontade no coração do homem, um desejo no coração do homem, que só pode ser preenchido, sim, de fato, pelo autor daquele homem. E quanto mais você busca a sabedoria dessa terra, quanto mais você fixa os seus olhos na sabedoria dessa terra, menos você vai encontrar a razão da sua vida e da sua existência. Porque a razão da sua vida e a razão da sua existência não podem ser explicadas por sabedoria deste século. Não é a filosofia que vai te responder questões. Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, não é filosofia que te ensina isso. É uma sabedoria bíblica, teológica. É aqui na Escritura que nós temos a sabedoria real, o conhecimento real das coisas. Isso na nossa fé, é claro. Isso dentro daquilo que nós cremos, é óbvio. E o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma sabedoria que é uma sabedoria vazia, rasa, é a sabedoria humana. E Paulo, chegando em Corinto, não usufruiu e nem usou esta sabedoria. Porque ele foi lá pregar o Cristo crucificado. Agora, existe uma outra sabedoria, um outro conhecimento que Paulo usou. E esse conhecimento, essa sabedoria, não é a deste século, não é a dos poderosos, porque elas se reduzem a nada. Irmão, pensa nos maiores filósofos. Diante de Paulo, depois de Paulo, os filósofos gregos da história aí, vocês que são filósofos, vocês gostam de estudar essas coisas, pensa nesses homens todos. Paulo pega tudo isso que eles construíram e está dizendo assim, olha, isso se resume em nada. Isso, espiritualmente, não serve para nada. É claro que não jogamos fora tudo que filósofos falaram, matemáticos falaram, cientistas falaram, não é isso que eu estou falando. Mas espiritualmente falando, e para resolver as suas questões espirituais, isso não serve de nada. E infelizmente nós vemos muitos pregadores que são mais filósofos do que expositores da palavra.
Você precisa ouvir uma palavra e perceber se a pessoa está filosofando ou se ela está teologando. Você precisa descobrir se a pessoa está apenas te motivando como um treinador ou se ela está pregando o evangelho. Você precisa perceber se as pessoas que estão pregando coisas que elas acham que são verdades ou o que a Bíblia diz que é verdade. Você precisa ter esse filtro, meu irmão. Você precisa ter essa compreensão, meu irmão. Porque senão você vai ser levado por vento de doutrina. Você não veio aqui para se emocionar, simplesmente, com filosofias, com pensamento de vida, com um pensamento sobre a existência. Você não veio aqui para isso. Apesar de que o evangelho mexe com as suas emoções, te faz chorar, te faz alegrar, é claro, é lógico. Só que o foco do evangelho não é isso. O evangelho não está aqui para filosofar. O evangelho está aqui para responder questões espirituais. E Paulo está dizendo que essa sabedoria se reduz a nada. Parece uma prepotência, uma soberba, irmão, mas não é. É porque diante da palavra de Deus, Sócrates, Platão, essa turma, não é nada. Absolutamente nada. A pessoa fica... Olha o que eu vou falar, hein? A pessoa fica 10 anos estudando filosofia na faculdade. 15 anos estudando filosofia. Vem um camarada, 1 ano de teologia. 1 ano estudando a palavra de Deus, de forma séria. Você vai buscar conselho com quem? Você vai ouvir quem? Quem que você quer guiando a sua vida no sentido de conselho toda semana? Um filósofo ou alguém que estudou a Escritura? Porque Paulo está dizendo que, em comparação à Escritura e à revelação que nós veremos aqui, a sabedoria do Cristo, aqueles que usam de persuasão humana, de filosofia e de retórica humana, comparado à Escritura, não é nada. Não é nada. Mas são homens extremamente inteligentes. Mas quem disse que eu falei que não são? Mas são homens extremamente preparados, capacitados. Mas quem disse que eu falei que não é? Eles são mesmo. Só que eu tenho aqui, irmão, um tesouro de vida eterna. Eu tenho algo aqui que não é simplesmente uma faculdade que pode me dar. Não é simplesmente fruto de uma mente brilhante, não é isso. O que eu tenho aqui é a viva palavra de Deus. A Bíblia Sagrada mostra a Bíblia. A Bíblia Sagrada mostra a Bíblia, a palavra de Deus, como inspirada. 1 Pedro mostra para nós que a palavra de Deus foi inspirada porque Deus separou homens e soprou a estes homens a sua vontade. Efésios 2:20 e Efésios 3:5 diz que a igreja está baseada na doutrina dos apóstolos e na doutrina dos profetas. E foi o Espírito de Deus que impulsionou esses homens a escrever. Aí, meu irmão, é uma questão de fé. Dentro da Bíblia, eu mostro a você com muita facilidade que ela é a palavra de Deus. Mas fora da Bíblia, chama um ateu, deixa o ateu sentar aqui. Eu posso falar para ele das profecias que se cumpriram. Eu posso falar para eles da inerrância bíblica textual. Eu posso falar para... a gente conversou sobre isso, né, Dani, lá no podcast, eu acho. Eu posso falar para vocês sobre realidades de textos que parecem antagônicos, mas que na verdade se unem. Eu posso falar tudo para ele. Mas isso não abre o coração de ninguém, não. O que abre o coração é o Espírito convencendo. Mas para vocês que são cristãos aqui, a realidade é, nós estamos diante de um texto sagrado. Que 1 minuto com este texto te faz crescer muito mais do que 10 anos numa faculdade de filosofia. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque a sabedoria deste século, e aqui, irmãos, ele tem um pano de fundo com filósofos gregos. Ele está falando para um contexto grego. A filosofia deste século se reduz a nada. Que soberba, não é soberba, é autoridade. Tem gente que confunde o crente como soberbo. Mas esse crente é soberbo. Não, esse crente tem a autoridade da palavra de Deus. Por que é que eu não busco nada em outros lugares? Você não precisa de outros lugares? Não, eu preciso da palavra.
Por que é que só a sua religião está certa? Porque eu creio que ela é a realidade, eu creio na Bíblia. Outro dia eu escutei um homem falando que, um padre falando, que os protestantes são soberbos. E a explicação dele é porque os protestantes acham que não precisam de ninguém para se chegar a Deus. Uma verdade e uma mentira. Uma verdade e uma mentira. A verdade, nós não precisamos de homem mesmo para chegar a Deus, não. Nós precisamos de Jesus, verdade. Mas quem disse que o protestante disse que não precisa de ninguém? Isso é uma mentira. A prova de que nós precisamos um do outro é que nós congregamos. Você está aqui, você está aqui, você está aqui, eu estou aqui, por quê? Porque tem uma musiquinha. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Então não é soberba. Primeiro, não é soberba porque sabemos a nossa limitação e um precisa do outro para edificação. Mas nós não precisamos de ninguém para chegar a Deus. Nós só precisamos de Jesus para chegar a Deus. Você que é crente, você congrega. Você que é crente, você congrega. Mas vamos supor que um dia você vai lá para o meio do Alasca. Mudou para o Alasca. O que tem lá? Só gelo. Não tem lagoinha Alasca, não. O que vocês vão fazer? Vocês vão parar de congregar. Só que vocês vão parar de congregar e vão deixar de ser crente? Parei de congregar por causa dessa situação, tá? Que eu tô falando, tá, gente? O pastor falou que eu preciso congregar, não. Falei isso? Falei isso não, tá? Falei isso não. Falando uma situação específica. Nessa situação específica, parei de congregar, agora vou para o inferno? É claro que não. Porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não quero isso aqui para ninguém. Mas se você cair num leito de hospital, ficar lá no leito do hospital, você não vai poder congregar mais. Mas o mediador está ali com você. O que é mediador? Aquele que faz mediação. Aquele que está entre duas partes. Entre duas partes. É Jesus. Te ligando ao Pai. Isso indefere não. Não é indefere não. Isso é independe. Independe de placa de igreja. Independe de cidade. Independe de estado. Independe de localização geográfica, independe. Ele é o nosso mediador. Agora, tendo condições e podendo, todo cristão congrega. Hebreus 10, não deixe de congregar. Então, tudo isso, a filosofia humana rejeita, por isso que eu não consigo convencer um ateu. Mas, irmãos, se o Espírito Santo abriu aquele coração, e aquele ateu, filósofo, cientista, chegar aqui e o Espírito Santo tocar aquele coração, ele se quebra e ele se humilha e ele entende que de fato ele é muito inteligente, muito sábio, PhD em tudo, mas existe algo que faz todo aquele conhecimento reduzir a nada. O quê? O 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Vem comigo aí. O versículo 21, 22 e 23 do capítulo 1, e depois nós iremos ler o versículo 2 do capítulo 2. Eu estou em 1 Coríntios capítulo 2, minha irmã. 1 Coríntios capítulo 2, e agora eu vou ler o versículo 1 do 21 ao 23. Pegou aí? Entendeu, irmã Esther? Achou aí? Irmã Esther? Irmã Esther? Achou? Achou, então tá bom. Vamos lá. 1:21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 24 também. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus tem a ver, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, aquilo que faz a ciência desse mundo e a filosofia desse mundo reduzir a nada, tem a ver com Cristo e sua cruz.
O conhecimento de Cristo e o conhecimento de sua cruz, que para ímpios é loucura, loucura. Para judeu é insuficiente. Olha isso, irmão. Para o judeu a cruz de Cristo é insuficiente. Para o grego, ou seja, quem não é da parte de Deus, o gentil, nesse sentido, é loucura. Mas e para nós? Para nós é sabedoria, é conhecimento. Versículo 2, do capítulo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então isso que faz a filosofia humana se reduzir a nada. O conhecimento do Cristo, da cruz, do sacrifício. De Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu pergunto para você, o que é mais complexo do que Jesus Cristo de Nazaré? O que é mais completo do que Jesus Cristo de Nazaré? Dentro da cristologia, a doutrina do Cristo, nós estudamos uma matéria chamada união hipostática. Se você é velho desse estudo bíblico aqui, você vai lembrar que nós já estudamos cristologia aqui. E já falamos sobre a união hipostática. A união hipostática é a junção, a união das duas naturezas de Jesus. 100% homem e 100% Deus. Ele é humano e também é divino, inseparavelmente, Deus e homem. Isso não entra na cabeça de filósofo. Isso não entra nem na minha cabeça. Eu aceito por fé. Muita coisa sobre Cristo você também aceita por fé. Nós não compreendemos a totalidade, como é que Deus pode se fazer homem. Como é que ele nasceu sendo Deus, minha irmã? Como é que ele, sendo Deus, teve que aprender a comer? A resposta óbvia e teológica é na sua humanidade. Eu sei disso, essa é a resposta. Mas a questão é, ele não deixou de ser Deus para fazer isso. Esse é o ponto. Ah, ele cansou. A resposta é essa. Mas ele não deixou de ser Deus cansado. Que é uma loucura maior? A cruz. A cruz, na cruz, ele morreu. Mas Deus não morre. Na sua humanidade. Eu sei que foi na humanidade. Mas ele não deixou de ser Deus para morrer. Esse é o ponto. Ele perdoou o pecado, mas homem não perdoou o pecado. Na sua divindade, eu sei, mas ele não deixou de ser homem. Ele foi adorado. Na sua divindade, eu sei, mas ele não deixou de ser homem para ser adorado. Percebe? Então a união hipostática é um grande mistério, de fato. Que é muito mais complexo do que qualquer filosofia desse mundo. Só que o apóstolo Paulo diz, nós falamos da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é Cristo. É o conhecimento de Cristo, melhor dizendo, o conhecimento de Cristo. Em mistério, outrora oculta. Essa sabedoria estava oculta, outrora. Há tempos passados, essa sabedoria era um mistério. Qual sabedoria? Conhecimento de Cristo. Então, antigamente, o conhecimento de Cristo estava oculto. Do que ele está falando? Ele está falando dos seus antepassados. Da doutrina do Cristo no Antigo Testamento. Apesar de termos muitas profecias e promessas sobre o Messias, à luz do Novo Testamento, quando comparado com o Novo Testamento, essa doutrina era oculta no Antigo. Nós temos muito mais informação sobre o Cristo no Novo do que no Antigo. A começar da sua encarnação, que é contada para nós no Novo Testamento e não no Antigo. A promessa da encarnação está no Antigo. Mas a realidade da encarnação está no Novo. Irmãos, é tipo isso aqui que eu vou falar, mas me entenda, ó. Me entenda, posso falar? Me entenda. Posso falar? Sou herege, não. Pensa no que eu vou falar. Quem teve mais intimidade com Deus? Moisés ou a gente? Quem teve mais intimidade com Deus? Moisés ou a gente? Eu vou tentar facilitar para vocês. Quem teve mais experiências com Deus? Moisés ou a gente? Agora ficou mais fácil. Experiência com Deus. Moisés ou a gente? Quem? Moisés. Agora, quem teve em vida, é óbvio, mais conhecimento
de Deus, conhecimento do Messias, Moisés ou a gente? A gente. Então, lá no Antigo Testamento, toda essa sabedoria estava oculta. Só que hoje nós temos um privilégio em relação a eles. Nós temos mais doutrina sobre o Cristo. Nós temos mais documentos sobre o Cristo. Nós temos mais informações sobre o Cristo. Pode, minha irmã. Pode. E como eu quero. Mas eu não vou ser ousado em falar que eu tenho mais experiências com Deus do que Moisés, não. Isso. Porque são homens, assim, muito específicos na história, né? Que Deus separou para coisas muito específicas. E a gente ficar na utopia de achar que Deus vai nos usar como usou eles, não. Mas Ele vai nos usar grandemente. Mas não como usou Moisés, não como usou Paulo, não como usou Abraão. Mas o ponto aqui é, outrora estava oculto. Abraão é chamado de amigo de Deus, mas estava oculto. Moisés, face a face, mas estava oculto. Um caso emblemático de Moisés e nós é a questão, não lembro em qual texto que está, não sei se é 1 Coríntios ou 2, não sei, que Paulo diz que o rosto de Moisés, na verdade isso é aparecido no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e Paulo traz de novo. Quando Moisés subia no Sinai e quando ele descia, o rosto dele brilhava. Só que aquele brilho ia desvanecendo, ia acabando. Aí o que ele fazia? O que Moisés fazia quando o rosto dele deixava de brilhar? Ele tampava. Ele tampava o rosto, para que ninguém visse a glória de Deus descendo, terminando, desvanecendo. Só que Paulo diz assim, olha, nós não somos como Moisés que colocamos um véu, né, tampando o rosto por causa da glória de Deus acabando. Não, hoje nós somos a habitação do Espírito. A glória de Deus não acaba. Hoje nós estamos em plenitude da glória de Deus. Só que eu pergunto para você, quem já fez mais do que Moisés aqui? Apesar do Espírito Santo estar em nós. Você está entendendo? Apesar de termos mais revelação sobre Jesus. Outrora, isso tudo estava a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Toda essa revelação do Cristo já estava pré-ordenado. Como é que o texto diz? Pré-ordenado o quê? Pré-ordenou desde a eternidade. A história do Cristo, a história da cruz, a história do Cristo glorificado já estava pré-ordenado antes que existisse o mundo. Apocalipse 3:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Deu para entender? O Cristo na cruz não é plano B de Jesus, é plano A. É plano A. Jesus morreu na cruz por quê? Porque Deus criou Adão, aí depois Deus viu o casal e falou, não, e agora? Agora eu vou ter que mandar meu filho. Não. Antes de criar Adão, antes de criar o jardim no Éden, antes de criar as coisas de Gênesis 1, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, antes de tudo isso, o plano já estava estabelecido. O pecado pegou Deus de surpresa? Não. Deus é o autor do pecado? Também não. Deus programou Adão para pecar? Não, posso falar isso não. Mas poderia ser de outro jeito? Também não. Nós ficamos aí então diante da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Jesus não é plano B, Jesus é plano A. Pela presciência Deus viu, é pela presciência, mas a presciência é os decretos de Deus. Presciência é conhecimento antecipado. Decreto é ordem estabelecida. Por que é que ele sabe antes? Porque ele decretou. Porque foi ele que planejou, por isso que ele sabe antes. Se ele tivesse que ver para conhecer, ele não seria onisciente. Concorda comigo? Se ele tivesse que olhar lá na frente, eu sou presciente. Por que eu sou presciente? Porque eu consultei o futuro. Aí não. Aí, antes dele consultar o futuro, então ele não era presciente. Claro que nós estamos falando de um Deus que trabalha fora do tempo. Mas faz sentido o que eu estou falando.
que está fora do tempo. Para ele não tem passado, presente e futuro. Porém, nós estamos tratando de temas que foram revelados a nós que precisam ser analisados. O importante é, esse plano de salvação já estava estabelecido em Cristo antes mesmo de você pecar. Antes mesmo de você nascer. Antes mesmo do seu papai nascer. Da sua avó nascer. Antes de Adão nascer. O mistério de Cristo já era um plano de Deus desde a eternidade, para a nossa glória. Vamos entender isso aqui. Será que essa glória aqui é a glória de Deus? Nós devemos receber glória? Não é isso, não. Essa glória aqui tem a ver com a nossa glória. Porque Isaías 42:8 diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então isso aqui não é para a gente receber glória aqui nessa terra, não é isso, não. Para a nossa glória é para o nosso fim, para a certeza do nosso futuro, para a nossa eternidade, novo céu e nova terra, com corpos glorificados. Já estudamos aqui também escatologia. Não falamos aqui sobre ressurreição? Falamos. Não falamos aqui sobre glorificação do corpo? Falamos. É isso que nós aguardamos. Nós fomos conhecidos por Deus, fomos chamados por Deus, já fomos justificados por Deus, agora estamos sendo santificados por Deus. E o que falta, hein? O que falta na corrente da salvação? A glorificação do corpo. 1 Coríntios 15 diz que na ressurreição dos corpos, o que é mortal será revestido de imortalidade. O que é corrupto será revestido de incorruptibilidade. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso, gente? Vocês creem em ressurreição? Você crê que um dia Cristo vai vir em glória, vai abrir esse céu, vai vir em glória, todo olho vai ver, todo joelho vai ter que se dobrar, os mortos vão ressuscitar, nós receberemos corpos glorificados, entraremos na eternidade, novo céu e nova terra. Vocês creem nisso ou não? Porque isso é pilar da nossa fé. Loucura para os gregos. Só da nossa, né? De outras religiões, não. Como assim? Ah, tá. A nossa crença. É a nossa crença. Apesar de outras crenças acreditarem em ressurreição, em eternidade, o muçulmano acredita numa eternidade. Minha mãe faleceu, era católica. Não. Nem frequentava a igreja, nem nada, não. Ela faleceu e o que ela passou aqui na terra pagou os pecados dela e ela foi embora em paz. Do céu. Para Deus. Não, irmã, então, vamos lá. Nós não pagamos pelos nossos pecados. Quem paga pelos nossos pecados é Jesus. Né? Então, se ela creu em Jesus como o Salvador dela, se ela creu, se ela fez isso, ela está salva. Eu tive a oportunidade de levar alguém para Jesus. Eu não vou dizer onde sua mãe está, eu não sei. Só sei o que está na Bíblia. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. E não é a gente que paga pelos nossos pecados. A gente paga pelos nossos pecados se a gente não crê em Jesus nessa terra. Porque se eu morrer sem Jesus, eu vou pagar pelos meus pecados. É eterno. Se eu creio em Jesus, Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque na igreja católica eles falam, né, que a pessoa, que mesmo que a pessoa paga e vai embora. O sofrimento dela Não diz exatamente assim. Eu não sou católico, não estou defendendo católico, não. Mas eu não sou católico. Mas a eu não acredito na salvação pela graça. Mas tem algumas diferenças. Então, uma coisa que eu sempre entendi, porque vocês falam que Deus... Vocês quem? Vocês, pastores, Ah, tá. os crentes, né? Ah. Você, Serginho... Entendi. Que Deus não se arrepende de nada, que Deus é onisciente, claro, Deus é onipotente, onisciente, Aham. mas a Bíblia fala em alguns momentos que Deus Se arrependeu. Aham. Então, Deus se arrependeu de ter feito o homem, É. Deus se arrependeu do dilúvio, Deus se Aham. arrependeu de várias coisas. Então, É. E aí, como é que fica isso? Simples. Ele já viu lá na frente, ele já viu lá na frente, mas aí ele se arrependeu e ele tudo com ele. Por exemplo, Gênesis 6 diz que Deus arrependeu de ter feito o homem, né? Só que perceba comigo, nós precisamos ir para o hebraico para entender isso. Quando a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter feito o homem, por exemplo, primeiro, Gênesis 6, Deus arrependeu de ter feito o homem.
Aí, se eu não me engano, número 23, que diz que Deus não se arrepende, não é filho do homem para que se arrependa, etc, etc. Então, parece ter uma contradição bíblica aí, né? Só que, primeiro, o verbo para arrependeu quando é citado para Deus é naham. E o verbo arrependeu no Antigo Testamento para homens é chuv. O chuv é mudar de ideia. Naham é entristecer grandemente por algo. Então, quando a gente lê entristeceu, a gente está lendo em português. Mas a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. E os verbos são completamente diferentes. Isso é uma questão de que o Vitor gosta muito. É uma questão de tradução. Aí, vai para as dinâmicas lá, vai para as paráfrases, e a gente tem isso. Agora, se for para uma muito rigorosa na sua literalidade, nós podemos até encontrar em português uma outra versão, uma outra fala. Eu não sei se tem. Eu estou dizendo que é possível que tenha. Entristeceu profundamente de ter feito o homem. Deus expressa os seus sentimentos. Ele tem sentimentos. Ele é amor, ele é misericórdia. Isso também não é só sentimento. No questão de Deus, isso também é atributo. Por que ele arrependeu? Entristeceu grandemente. Arrependeu, entristeceu grandemente. Por quê? Porque a maldade do homem em Gênesis 6 era terrível na terra. Era grande. É o texto que antecede ao dilúvio. Por isso que Deus manda juízo nessa terra. Porque o mundo estava completamente perdido. Ah, por que ele não faz isso hoje? Ele vai fazer, pode esperar um pouquinho. Mas não com água. Não com água, com fogo. Ele vem para julgar os ímpios. Ele vai fazer. Por que Deus não faz isso mais? Deus faz sim. Ele vai fazer sim. NTLH é qual? Dinâmica ou paráfrase? Então. Isso aí é porque o Vitor gosta desses três. Esquece isso. O senhor ficou tão triste com o coração tão pesado. Ah, já gostei então. Já gostei. Estava criticando, já gostei. Percebeu a versão? Irmãos, nós temos a nossa Bíblia em português. O maior desejo de estudo que eu tenho é estudar hebraico. Eu quero um dia ainda estudar hebraico, ler no hebraico. Porque tem coisa que é muito diferente. Nós temos a Bíblia em português, mas a Bíblia não foi escrita em português. Você tem um manual da Bíblia. Manual não. Você tem um exemplar da Bíblia Sagrada. Nós temos um exemplar da Bíblia Sagrada. O original da Bíblia Sagrada ninguém tem. Nós temos lá de séculos e milênios manuscritos. Manuscritos. Do Novo Testamento, por exemplo, são mais de 5.000 manuscritos da Bíblia. Do Antigo Testamento eu esqueci. Você lembra, Vitor? Quantos manuscritos do Antigo Testamento tem? Eu esqueci. Do Novo Testamento, mais de 5.000. Manuscritos, cópias. O original ninguém tem. Cadê o texto que Mateus escreveu? Ninguém tem. No Antigo Testamento, cadê o texto que Moisés escreveu? Ninguém tem. Mas nós confiamos nos escribas, nos copistas que foram escrevendo a Bíblia. Até que começou o trabalho de traduções. Aí começou a traduzir para o inglês, traduzir para o português, traduzir para o holandês. Então, nem sempre a palavra que está em português expressa a realidade do texto original. Porque nós estamos tratando de traduções. Homens que leram no hebraico e trouxeram para o português. E tem muita versão que tenta acomodar o texto para uma melhor interpretação. Você está entendendo? Está entendendo ou não? Mais ou menos. Está entendendo? Então, por isso que é bom a gente ter ferramentas de estudo. Mas aí a matéria seria hermenêutica. Vamos voltar para cá. Eu estou preparando para hermenêutica, né, Vitor? Então, eu já estou treinando aqui. Mas vamos voltar para cá. Amém, irmãos? Resumindo, sabedoria de homem não é nada perto de Jesus. É só isso que eu disse até agora. Ok? Resumindo é isso. E terminei nesse ponto aqui, né? Para a nossa glória, ou seja, para a nossa glorificação. Para o resultado, um proveito maravilhoso. Teremos a vida eterna. Cristo foi revelado para ter vida eterna. Amém? E isso é muito superior a qualquer filosofia. Pode pegar esses caras que você gosta, filósofo aí. Ninguém vai se comparar, nenhuma proposta deles vai se comparar com a grandeza do Cristo e daquilo que nos espera em Cristo Jesus. Amém? Vida eterna, no sentido de gozo eterno e de proximidade com Deus? Não. Eles terão a morte eterna, ou seja, eles não vão deixar de existir,
mas vão por toda a eternidade pagar pelos seus pecados. E isso é chamado de segunda morte. Eles não deixam de existir, apesar de ter igrejas que acreditam nisso. Nós não. Nós não. Nós cremos na morte eterna, no castigo eterno dos ímpios. Enquanto os crentes estarão no novo céu e na nova terra, os ímpios estarão lá pagando pelos seus pecados. Eternamente. Versículo 8. Sabedoria essa, ele volta a falar da sabedoria, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, mais uma vez. E agora olha a prova de que os poderosos, os filósofos, os estudiosos, os cientistas, os letrados, entenda aí dessa forma, sabedoria essa que os poderosos deste século, Paulo está falando lá do primeiro século, de onde ele escreveu lá. Conheceu, eles não conheceram, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não conheceram a filosofia, ou melhor, a sabedoria mais importante. Eles estudaram tudo, só não estudaram o Cristo. Eles conheceram tudo, só não conheceram o Cristo. Porque se tivessem conhecido Cristo, não teriam crucificado Cristo. Por quê? Porque ele era o Messias. Mas eles mal sabiam que tudo estava cooperando para o plano. Cristo veio para morrer mesmo, irmão. Ah, se o judeu tivesse recebido, irmão, não tinha essa possibilidade. Cristo veio para morrer. Ah, mas se os romanos fossem mais bonzinhos, Jesus não precisava ser crucificado, né? Irmão, você está lendo Bíblia ou você está lendo Crônica de Nárnia? Você está lendo Bíblia ou você está lendo Hello Kitty? Ursinhos carinhosos? Não existe isso, não. Não poderia ser de outra forma a história. Não poderia ser de outro jeito a história. Cristo veio para morrer. Por isso que ele foi, quem estava aqui domingo? Ele foi ungido, ele teve mirra sobre ele, logo no seu nascimento, porque ele veio para morrer. E aqui o texto está dizendo isso. Se os homens tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. E olha essa expressão, Senhor da glória. Por que ela é importante? Porque ela aparece lá em Salmo capítulo 24. Vamos ler lá? Salmo 24. Irmão, eu amo o estudo bíblico. Se eu pudesse, todas as igrejas teriam só estudo bíblico. Teria culto, teria nada. Só teria estudo bíblico. Salmo 24, 10. Né, tá? Tarle gostou. Salmo 24, 10. Vamos do 7? Vamos do 7? Se eu tivesse numa igreja pentecostal e ler do 7 ao 10 aqui, era só rajada de glória. Mas vamos ver se eu arranco um glória aqui, ó. Salmo 24, 7. Vamos lá. Leia aí, minha irmã. Começa de novo. Pera aí, minha irmã. Pera aí, só um minutinho. Salmo 24, do 7 ao 10. Leia aí. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas das vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Pode voltar para 1 Coríntios 2. O Senhor da glória de Salmo 24 era uma profecia sobre Cristo, que entraria nos portais eternos depois de sua ascensão. Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Assunto aos céus, ele volta para o seu lugar de trono, para o seu lugar de autoridade, para o seu lugar de destaque, para o seu lugar de poder, para o seu lugar de senhorio. E o Salmo 24 está profetizando isso. Levantais, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Por que é Jesus? Porque Paulo está falando que é Jesus. 1 Coríntios 2, 8.
Paulo diz, Jesus é o Rei da Glória, o que foi crucificado. O Pai, a gente estava conversando sobre isso, o Pai não foi crucificado, o Filho foi crucificado. Então Jesus é Deus, é a divindade dele, mostrada aqui para nós, irmãos. Se formos para o campo teológico, isso aqui é motivo de tanto debate, porque nós estamos aqui... Só que se você pôr o pé aqui fora, você vai ver que tem gente que não acredita em Jesus como Deus. Tem gente que não acredita na Trindade. Tem gente que não acredita no poder do Espírito Santo. Tantas pessoas ensinando tantas coisas, mas aqui claramente Jesus sendo chamado de Senhor da Glória, profecia cumprida em Cristo do Salmo 24. Aí agora vocês precisam ser crente. Porque eu vou para o versículo 9. E o versículo 9 é uma profecia de Isaías, que Paulo chama para ele aqui no texto, que você interpretou errado a sua vida inteira. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está em Isaías 64, versículo 4. E em Isaías 64, esse texto mostra um cuidado de Deus para o seu povo, sim. Só que aqui o texto amplia o entendimento e mostra para nós, prova para nós estamos pensando errado esse texto. O que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subir ao seu coração. É o que eu preparo. Ninguém já ouviu essa música? É aquela, deixa eu trabalhar do meu... Deixa acontecer no meu... Eu gosto um pouquinho dessa música, é legalzinha, mexe com a gente. Só que essa parte da música está errada. Porque esse versículo não tem nada a ver com Paulo. Deus preparou um futuro brilhante para você. Você trabalha hoje no trabalho? Só que o que o seu olho não viu, o ouvido não viu, é aquilo que Deus tem preparado para você lá no seu trabalho. Não tem nada a ver com isso. Daniel. Aquilo que Deus, o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para você aqui. Então pode ter certeza que vai ser muito mal. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Apesar de Deus ter um futuro para você, um propósito para você, um plano para você, mas não tem a ver com isso esse texto aqui não. Esse texto está falando que aquilo que foi oculto outrora, nem olhos viram lá antigamente, nem ouvidos ouviram lá antigamente, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, o que o olho não viu antigamente, o que o ouvido não ouviu antigamente, o Messias, o mistério oculto, Jesus e a sua cruz. Isso é que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a salvação em Cristo Jesus. Nós somos mestres em pegar versículos que dizem respeito a coisas espirituais e pela ganância, e pela vontade de ganhar, e pela vontade de conquistar, trazer para o material. Esse texto aqui não está dizendo, ô Tarley, o salário que você nunca viu, você vai ganhar ano que vem, tá? Não tem nada a ver com isso. Olha lá, já recebeu, já, misericórdia. Tem nada a ver com isso. Solteiros aqui, a mulher que você nunca viu, a mulher mais bonita, você vai namorar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a eternidade. Tem a ver com Cristo na cruz, que era oculto no Antigo Testamento. Mas aqui foi revelado para nós. Olha o 10. Mas Deus não revelou pelo Espírito. Até o versículo 10 já quebra essa ideia do 9 que a gente tem. Tem coisa que está oculta, que olho não viu, ouvido nem ouviu, vai chegar. Não vai chegar não, o texto diz, já foi revelado. O que olho viu, ouvido não ouviu, já foi revelado. Já foi revelado pelo Espírito. É o Espírito também nós nos apontando Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Mateus 12 deixa isso claro. João 16, João 14, João 7, Atos 1, Atos 2, Jeremias 31. A função do Espírito Santo na nova aliança. Coração de pedra agora é coração de carne, apontando para o sacrifício de Jesus, nos convencendo de que Jesus é o Messias. Esse é o papel do Espírito. E o Espírito agora nos ou melhor, revela para nós aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu. Perceberam, meus irmãos? Porque o Espírito, a todas as coisas,
Ele é onisciente. Até hoje as precisões. Vamos parar por aqui, porque eu não vou conseguir chegar até o 16. Mas quarta que vem a gente termina. Amém? Até aqui alguma pergunta? Com a dúvida? Mateus, mas eu quero a outra interpretação. Melhor. Não é não, moço. O que você pode ganhar aqui que é melhor do que o céu? O que você pode ter aqui nessa terra? O que você pode ver com os seus olhos que é melhor do que o Cristo? Não existe. Quem entende isso e voltar visando lá na frente? Está olhando lá na eternidade, deixa o pau quebrar. Já falei para todo mundo. Deixa o pau quebrar. Aqui. Vamos olhar lá para cima. A Bíblia diz assim, olha, vocês que são espirituais, vocês que são do alto, preocupem em analisar, em buscar, em procurar as coisas que são do alto. Porque isso aqui tudo, irmão, vai passar. Tudo isso aqui vai passar, vai acabar. Um dia nós iremos partir. Não é isso? Imagina você encontrando Jesus e falar assim, Jesus, é isso aqui que eu ouviu. É isso que eu ouvi. Mas o Senhor tinha isso aqui preparado para nós. Era tudo verdade. Era tudo verdade. Abraão ali, a Paulo. Estou no céu. Imagina isso, irmão. Irmão, nós temos um pé tão preso nessa terra, todos nós que eu estou falando, eu também, que a gente não consegue vislumbrar isso. A gente não consegue desesperar por isso. A gente não consegue, a gente só está preocupado com o amanhã. O que eu vou ganhar amanhã? O que eu vou ter amanhã? Agora, tira o seu olho do amanhã e olha para o céu, para a eternidade. Nem se compara. Nem se compara. Só que, sabe por que isso é difícil? Porque você vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Não é para agora esse trem. É para a eternidade. É para quando Cristo vier em glória, então para quando você morrer. Mas vamos esperar, ué. Vou fazer o quê? Não tem nada a fazer, não. Paz completa, não. São sinais, né? Então as pessoas ficam, tem que ter paz, vamos fazer um movimento de paz, a gente não faz um movimento de guerra, que é melhor. É claro que a Bíblia assim, ore pela paz em Jerusalém, por exemplo. Obedeça os reis. Obedeça os reis para que você viva vida mansa. Tudo isso é doutrina bíblica. Só que nós não podemos cair na utopia de acharmos que vamos resolver os problemas desse mundo. Vamos acabar com a fome desse mundo. Não, mas tá cheio de cesta básica ali para a gente entregar na ação, dia 6. Para os moradores lá da favela. Nós vamos levar lá. Só que isso não vai acabar com a fome lá da África. A Esté está brigando aqui. Vamos parar, Esté, para de brigar. Mas isso não vai deixar de ter guerra no mundo. Você está entendendo? São sinais da segunda vinda de Cristo. Não tem como, não tem como. Eu estou falando isso todo dia. Daqui para frente, é só para trás. Daqui para frente é só para trás. Não adianta. Como? Como? A gente consegue entender que é só para trás. Aí a gente consegue entender um pouco disso. Agora, é claro, mesmo assim, Deus está preservando os seus filhos. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está abençoando os seus filhos. Deus está guardando os seus filhos. Mas isso não é uma promessa para o mundo inteiro. Isso não é uma promessa para o mundo inteiro. O mundo inteiro, ele jaz no maligno. E olha para você ver como Deus não está preocupado com o bem-estar nesse sentido, falando de todo mundo, de resolver tudo. Não. A Bíblia termina em Apocalipse 22. E em Apocalipse 22 a Bíblia diz assim, continue o sujo, sujando mais. Continue o limpo, se purificando mais. Acabou. Venho sem. O ímpio continua
O crente continue se santificando. Eis que venho sem demora. E essa é a nossa esperança. A vinda de Cristo. Para aí sim resolver os problemas da humanidade. Para acabar com todos esses anseios do nosso coração. Amém? Vamos tirar uma foto aqui, meu irmão? Tirar uma fotinha para nós? O Vitor vai me bater se eu falar. Não, eu prefiro, Matheus. Não, tudo isso é questão de gosto. Não tem esse negócio se é melhor. Não tem, de verdade, não tem. É tradução. Isso. Não, a linguagem mais fiel? Revista e corrigida, revista e atualizada, o Vitor diz que não. Mas revista atualizada eu gosto. Revista e corrigida, King James, todas essas são mais fiéis ao original. Mas eu te aconselharia uma NVI. A NVI é mais fácil de entender. É mais fácil de compreender. Se você quer entender ou você quer estudar? Se você quiser estudar, pega uma revista corrigida. Pega uma revista atualizada. Agora, se você quiser entender o texto, a NVI te ajuda demais. Tá bom? Amém, gente? Glória a Deus. Não, sentar aí, minha irmã, pra gente tirar uma foto. Eu tenho só um recadinho. Pode tirar? Ele tá fazendo isso?